Olá, meus caros, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos corrigir essas atividades aí, tá certo? Eu solicitei aí no último vídeo que vocês fizessem, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa que classifica corretamente a sequência de predicado das orações a seguir, né? Então tem que dizer se é verbal, se é nominal, se é verbo nominal. Tudo bem? Vamos observar essa primeira oração aqui. Soa um toque áspero de trompa. A pessoa que não teria cuidado, ela iria dizer que isso aqui é um predicado verbo nominal, porque lá no meu predicado eu tenho aqui uma característica, né, um adjetivo. Só que percebam, essa oração ela está na sua ordem inversa, né? Um toque áspero de trompa, na verdade, é o meu sujeito. Então, o certo seria um toque áspero de trompa soa. Então, percebam, áspero não está no predicado porque é sujeito, certo? Então, eu tenho um predicado verbal aqui. Os estudantes saem das aulas cansados, tá? Eu tenho aqui os estudantes como sujeito, eu tenho um verbo nocional e eu tenho um predicativo relacionado aos estudantes, tudo bem? Mas perceba, eu tenho ao mesmo tempo o verbo nocional e um predicativo, ou seja, eu tenho dois núcleos aqui, então no caso eu tenho um predicado verbo nominal, tudo certo? Toda aquela dedicação deixava-o insensível, tudo bem? Então percebam, eu tenho um verbo aqui, tá? Que é um verbo de ação, e eu também tenho tenho uma característica aqui de dedicação. Então também tenho um outro predicado verbo nominal. Tá certo? E aqui em Iporanga existem belíssimas grutas, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Alguns iriam entender que belíssimas está no predicado, então eu teria na verdade aí um predicado verbo nominal, né? Mas não, gente. Belíssimas grutas é sujeito, tá certo? Então, eu não posso confirmar que isso seja um, um predicado, tá certo? E eu tenho um verbo nocional aqui, então, na verdade, eu vou ter aqui, no caso, um predicado verbal, tudo certo? E aí a próxima diz o seguinte: devido às chuvas, os rios estavam cheios, né? Outra situação que eu tenho um deslocamento aí da oração, né? Mas o que importa é o que está relacionado com o verbo. Eu tenho um verbo de ligação, uma característica aqui de rios, então eu tenho um predicado nominal. Tudo bem? E aqui essa última: eram sólidos e bons os móveis. Tudo certo? Eu tenho aí um verbo de ligação, tá? Mas percebam, essa oração também está na ordem inversa. Então, o certo seria: os móveis eram sólidos e bons. Ou seja, os móveis é o meu sujeito. E eu tenho um verbo de ligação, então só sobra predicado nominal, tá? Que é a alternativa A. Tudo certo? Vamos aqui na 2. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, tenho aí, né? A1 é predicado verbal, A2 predicado nominal, A3 predicado verbo nominal. Então, tenho que fazer uma relação aqui, tá? Aí aqui diz: receava que eu me tornasse rancorosa. Esse verbo tornar-se, por mais que ele pareça um verbo nocional, nesse contexto ele vai ser um verbo de ligação, né? Esse verbo, nesse sentido, ele vai ser um verbo de ligação. E eu tenho uma característica do sujeito aqui, então eu tenho um predicado nominal aqui. Tudo bem? As irmãs saíram assustadas. Desculpa, as irmãs saíram da missa assustadas. Tudo bem? Eu tenho um verbo nocional aqui
eu tenho uma característica do sujeito, então eu tenho dois núcleos que vai me justificar um predicado verbo nominal, tá certo? E da janela da igreja, os padres assistiam à cena. Então, o verbo assistir é um verbo nocional, e eu tenho aqui o objeto desse verbo, então, predicado verbal. A sequência, então, é 2, 3 e 1. Tá? Alternativa D aqui. Tranquilo, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos aqui ajustar isso aqui. Só um momento. Texto para a questão 3. Mãos. Mãos de veludo, mãos de Marte e de santa. O vosso gesto é como balouçar de palma. O vosso gesto chora. O vosso gesto geme. O vosso gesto canta. Mãos de veludo, mãos de Marte e de santa. Rolas à volta da negra torre de minha alma. E pálidas mãos que sois como os dos dois lírios doentes, caridosas irmãs do hospício da minha alma. O vosso gesto é como, caridosa, o vosso gesto é um balançar de alma, pálidas mãos que sois como dois lírios doentes, mãos afiladas, mãos de signo e formosura, mãos de pérola, mãos cor de velho marfim, sois dois lenços ao longe, assinando por mim, duas velas à flor do mambaia escura, mimo de carne, mãos magrinhas e graciosas, dos meus sonhos de amor, quentes e brandos ninhos, divinas mãos que me eis coroado de espinhos, mas que depois me haveis coroado de rosas, afilhadas do luar, mãos de rainha, mãos que sois um perpétuo amanhecer, alegrai como dois netinhos o viver, da minha alma velha avó entrevadinha, tá? Então vamos aí. Então, na última estrofe do poema, os termos afilhadas do luar, mãos de rainha e mãos que sois perpétuo amanhecer funcionam no período de que fazem parte como vocativos, né, gente? O que é o vocativo? O vocativo é quando chamo a atenção para alguma coisa, ou para chamar atenção, ou para solicitar, tá? Então, nesse caso, eu vou ter aí vocativo, tudo certo? Então, vamos para 4. Nas frases a seguir, só um momentinho, complementos nominais, só um momento. Pessoal, é o seguinte, essa questão 4 aqui, eu estou olhando aqui no livro de vocês, e essa questão, ela não consta aqui no livro. A 4 que tem aqui no livro, tá? Assinale a alternativa que apresenta o predicado verbo nominal, né? E aí a resposta é até a C. Esses trabalhadores marcharam desorientados contra o poder. Por que isso é um predicado verbo nominal? Porque eu tenho um verbo nocional, marcharam, e eu tenho uma característica aí que é desorientados. Então eu tenho dois núcleos, né? O marcharam, que é o verbo que é de verbo nocional, e desorientados, que é uma característica, tudo bem? E aí eu olhei essa questão aqui e ela não faz parte do livro, né? Eu acredito que foi um erro aí, né? Que o pessoal não viu que não estava na sequência do livro. Mas de qualquer forma, vamos dar uma analisada nessa questão, já que, né, estamos aqui, vamos olhar. Então diz, nas frases a seguir a falta de paralelismo sintático. Reescreva-as mantendo seu sentido e fazendo apenas as alterações necessárias para que estabeleça o paralelismo. Eu falei para vocês certa vez que o paralelismo é quando você, e principalmente o sintático, é quando você usa os mesmos termos numa sequência lógica, não é? Então aqui está escrito assim: funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governador. Tá. Então o que os funcionários cogitam? Eles cogitam uma nova greve. A gente sabe que nova é adjetivo
e greve é um substantivo, certo? E logo em seguida, eu tenho aqui um verbo no infinitivo, que é isolar o governador. Ou seja, quando isso ocorre, aí está ocorrendo a falta de paralelismo sintático, tá? Porque se num primeiro momento foi usado um substantivo, eu tenho que seguir essa lógica aqui. Está errado dizer uma nova greve e isolar o governador? Não, não está errado. Mas por questão lógica de paralelismo, ou seja, das coisas seguirem dentro de uma coerência, é interessante você manter a primeira possibilidade, que é do substantivo. Então, ao invés de isolar, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar isolamento. Então, funcionários cogitam uma nova greve e isolamento do governador. Tudo certo aí, gente? Aí a segunda diz: essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas não lhe fornece os meios de subsistência e de produzir. Ou seja, a mesma situação aqui, né? Eu tenho subsistência, quer dizer, eu tenho meios, né, na verdade, que é o substantivo. E logo em seguida foi usado um verbo, e inclusive no infinitivo. Então, para eu manter a coerência aí do paralelismo sintático, é melhor trocar produzir por produção. Então ficaria: essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas não lhe fornece os meios de subsistência e de produção. Tudo certo? Somente para manter o paralelismo sintático. Tranquilo, gente? Então, vamos continuar aí. Questão... vamos lá. O negocinho escapa aqui, ele vai lá para cima. Vamos lá. Então, a questão 5. No provérbio, aí no caso, atente para o provérbio a seguir, responda a questão 5. Casa de ferreiro, espeto de pau. Tudo certo? Aí diz aí, né? No provérbio anterior, o paralelismo da forma põe em destaque uma oposição. Sim, porque se a gente observar, casa de ferreiro, eu tenho aqui uma conjunção implícita, que é a conjunção adversativa mas, né? E aí poderia ser lido da seguinte maneira: a casa é de ferreiro, mas o espeto é de pau. Então, existe este paralelismo aqui em forma de oposição. Então, a questão 5 é a A. Aí aqui diz o segundo membro da frase expressa uma causa. Não, porque aqui, na verdade, há uma situação que envolve a diversidade. Aí ia ser o segundo membro da frase expressa uma finalidade. Não existe nenhum objetivo aqui ao ser alcançado. A D diz: manifesta-se uma relação desejável entre o espaço habitado e o instrumento de trabalho. Não, a relação não é de proporcionalidade aí, né? Então, só vai existir a questão do choque de ideias, né? Associa-se respectivamente uma profissão e uma condição necessária para o seu exercício. Aqui não é uma condição, né? É somente no contexto de adversidade. Então, aqui é a questão que é a alternativa correta, tá? Então vamos para 6 agora. Se o relógio da história marca tempos sinistros, o tempo construído pela arte abre-se para a poesia. O tempo do sonho e da fantasia arrebatou multidões no filme mágico de Oz, estrelado por Judy Garland e eternizado pelo tema da canção Além do Arco-Íris. Aliás, a arte da música é sempre uma habitação especial do tempo. As notas combinam, ritmam e produzem melodias, adensando as horas com seu envolvimento. Aí nós temos esse enunciado aí que vai dizer o seguinte: se o relógio da história marca tempos sinistros, o tempo construído pela arte abre-se para a poesia. Essa questão é muito interessante aí, quem domina as orações subordinadas adverbiais, tá? Porque quem domina as orações subordinadas adverbiais vai matar essa questão tranquilamente, tudo bem? Então, o que acontece? Nós vamos ter aí, comenta-se corretamente sobre o que o segmento anterior expressa
em seu contexto. Diz o seguinte: o que se afirma na segunda oração, o tempo construído pela arte abre-se para a poesia, será verdadeiro sempre que certas condições forem cumpridas. Por mais que eu tenha essa conjunção aqui, essa conjunção ela é muito usada na condicional, mas ela não é uma conjunção de condição, tá? Vamos continuar, então não é a A. Vamos continuar analisando. Os dois fatos mencionados nas orações são tidos ambos como possibilidades mais difíceis de se cumprirem, né? Ainda assim, a questão da possibilidade está relacionada a uma condição também. Então, não tem como ser a B. A primeira oração contém a hipótese que legitimaria o que se afirma na segunda oração, ainda que o conteúdo dessa seja considerado altamente improvável. Aqui não é o motivo, a causa pelo motivo, nem o motivo pela causa também não. Então, não é a C. A substituição do ser por caso não exigiria nenhuma alteração na frase e manteria fidelidade ao sentido original. Não, se eu troco caso, aqui o caso ele vai dar um contexto de condição, né? Então, na verdade, ele vai mudar sim o seu sentido original. Então, não é a D. O segmento exibe paralelismo entre fatos cuja ocorrência não é posta em dúvida. Por quê? Porque aqui existe, na verdade, uma concessão, né? O que é a concessão? Para quem lembra aí das orações adverbiais. A concessão, ela vai tratar da, das situações de oposição de ideias contrárias. Então, se eu troco aqui por exemplo, mesmo, né? Mesmo que o relógio da história marque tempos sinistros, o tempo construído pela arte abre-se para a poesia, ou seja, é uma oposição de ideias, nesse caso, tá? Então, por isso que esse segmento, ele trabalha esse paralelismo, mesmo que a conjunção pareça condicional. Tudo certo, gente? Então, a opção aí é a E. Tudo bem? Então, continuando, a 7. Opa. Gente, então, essa 7 e a 8, elas também não estão no livro aqui, pelo menos o que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou já direto para as questões que nós temos nos livros, né, nos nossos livros, porque senão vocês vão ficar perdidos aí, tá? Sem saber analisar o que vocês não têm aí no livro de vocês, né? Tudo certo, então já vamos para a 9, porque eu observei aqui que a 9 e a 10 são as únicas, fora a 7 e a 8, que estão no livro aí, tá? Então, no ano de 2008, o mundo se viu às voltas com uma crise econômica de graves proporções. Observe o que uma pessoa disse sobre esse assunto. Pelo que se tem visto no cenário mundial, os Estados Unidos vão acabar com essa crise. Quais são as duas possíveis interpretações para essa frase? Aqui nós vamos ter uma ambiguidade, né? Porque o que vai acontecer? São os Estados Unidos que vão acabar com a crise ou a crise que vão acabar com os Estados Unidos, né? Então nós temos essa ambiguidade aí, tá? E essas interpretações são possíveis aí, essas duas, tudo certo? E aí como é que a gente podia reescrever isso daí, né, para retirar essa ambiguidade aí? Então, reescreva a frase de modo a garantir sem ambiguidade cada uma das interpretações indicadas. Então, a primeira poderia ser os Estados Unidos vão ser destruídos por essa crise
E a outra poderia ser, pelo que se tem visto no cenário mundial, os Estados Unidos vão sanar essa crise, tá certo? E aí a gente retira a questão aí da ambiguidade, tudo bem? Então a questão A está dizendo aí, questão 10, desculpa, examine o seguinte texto extraído de uma matéria jornalística. Segundo estudos da USP, por ano 50 milhões de reais caem no país. Especialistas dizem que numa tempestade a pessoa deve evitar lugares altos e abertos, como campos de futebol e ficar sob árvores, dentro do mar ou piscina. Tendo em vista a sua finalidade comunicativa, pode-se apontar nesse texto o defeito da ambiguidade, gente. Aqui está dizendo assim, segundo estudos da USP, por ano 50 milhões de reais caem no país. O por ano são feitos os estudos da USP ou por ano caem 50 milhões de reais no país? Então a ambiguidade se dá nisso aqui. Tudo certo, então, gente? Então a gente encerra aí nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, volte aí na parte que você não entendeu e reveja para assimilar aí melhor, né, o conceito. Tudo bem então, gente? Abraços e até mais.